falando aqui com a doutora Danitza, doutora Márcia. É um prazer estar nesse painel com vocês. A doutora Danitza eu já conheço tem um longo tempo, né? E a doutora Márcia conheci hoje, apesar dela estar ali com a gente também, ali no Hot Beat. Para a gente iniciar, eu gostaria que vocês, né, se apresentassem e a gente pode já começar com um tema sobre as assembleias. Né? Hoje a gente sabe que a gente tem um grande, como diz, um caos, né? instaurado aí para resolver. E nas assembleias dos multiproprietários que a gente depara por aí, a gente encontra presidentes de associações e que eles têm alguns temas que realmente são bem, às vezes até um pouco difíceis de ser tratados no decorrer aí da Assembleia. Então, eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho quais são os temas que vocês acham que trazem um pouco mais de dificuldade, como a gente pode fazer para se sair bem neles e conseguir amenizar aí a situação que tem se tornado cada dia um pouco mais difíceis. Tá bom? Começar, Dani, começa aí. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, a Dite, e realmente trocar esses conhecimentos com vocês aqui é de suma importância, né? Em especial para alguns incorporadores que já enfrentam essa dificuldade de associações, de multiproprietários ou condôminos, que na verdade, como a gente estava discutindo, né, Igor? Eu, a doutora Márcia Rezec aqui, a gente já lida com essa experiência, né, de multiproprietários, muitas vezes como condôminos mesmo, interesse ali de um próprio e não de uma coletividade, e agora nós estamos aí nos deparando com a questão das associações. A gente tem visto, na prática, que a associação que é formatada ali pelos multiproprietários, na verdade, elas são instituídas não pelos multiproprietários numa coletividade no interesse comum, mas sim, às vezes, no interesse individualizado de algum captador, né, de algum profissional autônomo captador, que, na verdade, está com interesse para ele, e não voltado para o empreendimento e para soluções, talvez, vamos dizer assim, condominiais ou da multipropriedade. A gente tem visto que o interesse é advogar ali, talvez, num contencioso, né, ou prejudicar realmente o empreendedor. E essa associação, geralmente ministrada ou presidida, vamos dizer assim, melhor dizendo, né, até mesmo por conta da instituição da associação, ela tem sim um fim lucrativo ali, que não é solucionar os problemas que, às vezes, um condômino ou multiproprietário tem visto, mas sim esse interesse particular aí desse profissional, que não tem nada a ver com o condomínio. E isso tem dificultado aí para os incorporadores e muito mais, em especial, para os administradores, né, do hotel, porque o incorporador, ele incorpora o empreendimento e, às vezes, entrega ali para uma bandeira ou para um administrador, né, do empreendimento. O administrador tem essa dificuldade de enfrentar essas pessoas e essas questões que acaba sendo assim evidenciada numa assembleia, né? Ou através de uma notificação ou como uma comunicação ali direto para o empreendimento. Que pega alguma coisa específica do empreendimento, exemplo, a gente estava conversando, uma taxa de um serviço de hotelaria, que ele pega para discutir ali a legalidade daquela taxa que foi implantada. E aí ele não entende o escopo da convenção condominial e também da lei de multipropriedade e esquece que ali é uma bandeira hoteleira ou um administrador, né, do hotel que visa atender não somente o multiproprietário, mas também os hóspedes que ali frequentarão. Então, a gente tem visto, na prática, que as associações instituídas, elas têm buscado criar conflitos e não soluções. Como talvez, vamos dizer assim, um administrador incorporador se enfrentar essa questão da associação, como que ele pode mitigar isso? Na minha visão, o que nós podemos fazer é talvez fazer uma comunicação mais com preventiva, né? Exemplo, a gente estava conversando ali também de uma reforma, um retrofit, alguma questão que já está ali evidenciando numa conversa de bastidores entre os condôminos multiproprietários, que a gente sabe como é que funciona. Então, evidenciar e trazer isso
de forma preventiva. Então, o administrador está vendo o murmurinho, vamos dizer assim, entre os multiproprietários de alguma questão específica do empreendimento, exemplo, uma taxa que vai ser implantada, um retrofit que vai acontecer, ele traz isso de uma forma preventiva. Paralisar uma atividade do empreendimento, de uma piscina, fazer de uma forma preventiva, comunicar previamente, né? Antes que aquele hóspede chegue, ou então antes que ele alerte, eu fui utilizar a minha fração, me deparei com a reforma da piscina, me deparei que não tinha um toboágua, eu tive problema lá no empreendimento com a água termal, né? Então, talvez fazer esse comunicado previamente. Às vezes até trazer nessa comunicação, informando, olha, você pediu, né, uma coisa que você vem trazendo para nós e a gente está fazendo isso justamente para melhorar o seu ambiente e valorizar a sua casa de férias, a sua propriedade. Eu acho que esse ponto de mostrar que é um pedido deles também traz toda a diferença na hora de comunicar isso, né? É isso. Vamos deixar a Márcia falar um pouquinho. Concordo aí bastante do que a Danitza falou. Eu acho que uma questão que é importante é não menosprezar o burburinho. Uhum. Porque hoje, como você tem aí alguns escritórios até especializados, por assim dizer, em montar esse tipo de associação, o que acaba acontecendo é que se você não dá a importância para esse burburinho vai buscar alguma coisa. E hoje as redes sociais, o WhatsApp, isso virou um inferno, porque é de uma propagação muito rápida. Não à toa, uma das primeiras coisas que a associação faz, ou esse grupo que começa a se formar para depois virar uma associação, e quando você vai ver, a maioria das associações tem meia dúzia de gato pingado. Você tem empreendimento de 400, eu tenho cliente que tem empreendimento de 700 e tantas unidades, e na associação tem 40 pessoas, 50 pessoas, né? E essa associação, ela fala, não, eu estou falando em nome dos condôminos. Não, ela não está falando em nome dos condôminos. Ela está falando em nome dos multiproprietários. Ela, quando muito, está falando em nome daquela meia dúzia, daquele número pequeno de associado, que é o quê? 10% do empreendimento, às vezes nem isso, né? Mas faz barulho, né? Então, a primeira coisa que a associação faz, ou que esse grupo faz, é notificar a administradora para pedir a relação de condôminos. E por que ela pede isso? Para que, se a administradora, as administradoras muito sabiamente não fornecem, e não fornecem especialmente por uma razão, elas não têm nem autorização de fornecer, temos a LGPD, a administradora não tem autorização para sair fornecendo dado de ninguém, né? Então, eles vêm e ficam notificando, e algumas já vi situação até de entrar em juízo pedindo para que se abra a relação de proprietários, para que esses captadores possam criar, encher esta associação ou colocar mais gente na associação. É fato que tem muita gente que acaba entrando na associação e não sabe nem por que está entrando. É levado por um canto de sereia, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a associação vai te trazer esse ou aquele benefício, que não traz nunca, né? Como bem disse a Danitza, não há um interesse coletivo. A associação, ela não busca interesse coletivo, ela busca interesse daquele grupo. Então, precisaria de uma associação? Claro que não, já tem um condomínio. O condomínio, a instituição condomínio edilício, ela é uma forma, ela é um ente jurídico não personificado que ele vai congregar os interesses da coletividade. Então, eu preciso da associação? Não, mas lamentavelmente o judiciário não tem sido, em muitos casos, agido de forma efetiva, apesar de já ter uma porção de decisões judiciais que dizem que a associação não tem representatividade. Só que até você, muitas vezes, conseguir uma decisão de que a associação não tem representatividade, aquilo já criou um desgaste incrível para o administrador, para o empreendimento. Então,
fiz recentemente uma assembleia, tinha lá uma associação, que na verdade estava ali, o presidente da associação estava com uma procuração. Assim, é meio bizarro, porque os caras chegam lá, eles tiram foto deles na frente do painel ali, da onde vai ter a apresentação, para mostrar para os seus associados que eles estavam presentes. É quase um marketing, né? É isso, né? Até numa assembleia que um dos itens era a prestação de contas que tinham sido tem portal. As contas ao longo do ano tinham sido apresentadas no portal, as contas mensais. As contas, o fechamento tinha sido auditado por uma empresa independente de auditoria. E aí, na hora da votação, não, vou votar contra. Vai votar contra por quê? Se está tudo, o auditor veio, trouxe. Mas por quê? Não, porque eu acho que aqui pessoas que não têm o mínimo de conhecimento, então vende ali uma conversa meio esquisita, mas que normalmente é uma conversa de boa aderência para o ouvido, de gente que não conhece, de desconhecido. A fala normalmente costuma ser uma fala que para o incauto ela cola, e aí ganha ali, então vota contra, não sabe nem o que está votando, tampouco o que é o contra que ele está votando, e aí tá bom, vota e vai para a votação. Nesse caso, esse pessoal ali desta associação não teve sucesso na votação, porque os outros votos foram majoritários, teve uma aprovação de contas por maioria, tudo, mas é um desgaste isso. E é em prol do condomínio? Óbvio que não. Claro que não. Interesse próprio, né? Claro. Praticamente. Pegando um pouco desse gancho, a gente sabe que, como você mesmo trouxe, Márcia, que os associados a essa associação, captados por esse denominado aí presidente, eles buscam isso, às vezes até mesmo por carência, né? E às vezes porque também não entendem muito do que comprou, às vezes assinou um contrato, passou um tempo, eles ainda não entenderam o empreendimento, como utilizar, ou às vezes querem algum grito de socorro. Como nós, enquanto incorporadora, nós podemos agir para prevenir que isso aconteça? Como que nós podemos deixar os associados, os multiproprietários no caso, com acesso maior à informação? Hoje a gente sabe que a gente tem aí a tecnologia ao nosso lado, a gente tem a IA. Então, quais são os caminhos que a gente pode trilhar aí, principalmente utilizando a tecnologia, para evitar aí esse tipo de associação e que a gente possa acolher esses multiproprietários? Na minha visão, os canais de comunicação hoje, eles não podem ser uma forma de arquivamento de conversas. Eles têm que realmente ser tratados. Ou seja, quando eu recebo como incorporador durante o empreendimento, ali, as vendas são realizadas justamente durante o empreendimento, recebendo alguns questionamentos, né? E aí vem o trabalho do pós-venda mesmo e também do vendas, né? O vendas, na verdade, tem que ter o pós-venda inserido nele, essa é a verdade. De forma que fique clara a venda, né? E mais segura. Porém, de qualquer forma, o produto por si só, ele traz alguns questionamentos que não são fáceis, assim, a olho nu, entendimento. Então, precisa realmente de alguma clareza. A forma de utilização é uma delas, né? A formatação do condomínio é outra. A administração do pool também. Então, isso são perguntas e questionamentos que eles nascem desde uma sala de vendas e eles se perpetuam posterior à instalação de um condomínio. Como o incorporador pode começar a tratar isso? Durante o processo de vendas e de implantação do empreendimento, certamente aquele adquirente que adquiriu mesmo, tendo a vontade de ter o produto, ele vai fazer alguns questionamentos. Se ficou tudo claro, maravilha, não tem questionamento. Mas se não ficou clara a venda, ele vai fazer alguns questionamentos, ou pelo canal, né, de atendimento,
ou num saque, ou algum outro canal de WhatsApp, comunicação. Vou ver o do marketing, cliente. né, dos presidentes aí, né? Justamente, né? Hoje foi falado pela manhã a questão do GPT, né? Você joga lá, você traz sobre o multipropriedade, já vem só informações negativas. Exato. Então, como a gente disseminar essa questão positiva da multipropriedade? Com a forma mais clara, né, nas informações. Então, o incorporador pode tratar isso, não de forma só de arquivar, tratei algumas questões, outras não. Então, é realmente tratar de forma mais clara essas informações. E tem, de fato, alguns questionamentos que são silenciosos e que eles vão crescendo, criando, né, um corpo. E aí, numa Assembleia Condominial de Instalação, eles explodem, né, Márcia? Eles explodem significativamente. E ali, naquele momento, aquele captador que nós falamos, aquele profissional autônomo que está esperando exatamente esse momento, essa pegada é onde ele realiza algumas missões. Ali ele pega os dados, né, sem realmente contactar via canal de comunicação, mas diretamente com o condômino. Ali numa assembleia ele vai representando alguém e já faz a captação dele. Então, o que nós podemos fazer como incorporadores é tratando isso ao longo do tempo, né? De forma que, quando chegar o dia da assembleia de instalação do condomínio, ou também posterior, se você vai indicar, geralmente a gente coloca na convenção a indicação do próprio administrador do empreendimento, é que isso já tenha sido um pouco resolvido, de forma que não vire, vamos dizer assim, interesse de todos. Mas se for específico de algum ali, desse profissional, por exemplo, ou desse presidente, ou desse condômino, vamos dizer assim, que tem a intenção de fazer um barulho ou de causar, já seja solucionado já desde o início. Então, é ir tratando isso de forma assim, mais cautelosa e também de forma mais profissional com aquele cliente, cuidando daquele cliente, porque ele também não quer ser cuidado somente durante a venda dele. Exato. Ele quer ser cuidado eternamente. Ele quer ser participativo no empreendimento, né, Márcia? Ele quer ter, aquela sensação de ser parte daquele empreendimento, daquele resort, né? Daquele contexto mesmo de hotelaria ali que ele comprou um dia como um sonho, né? Porque, na verdade, ele é um hóspede, só que não, né? Ele é um proprietário, só que não. Ele é um proprietário porque ele comprou, enfim, o multiproprietário é um comprador ali de uma fração de tempo, e ele é um hóspede. Mas ele é um hóspede diferenciado, porque quando eu não sou proprietária e me hospedo num hotel, eu vou lá, me hospedei, virei as costas e fui embora. Aquilo eu não tenho a coisa do pertencimento. Quando eu sou um multiproprietário, eu sou um hóspede, mas eu sou um hóspede diferenciado, porque eu tenho essa coisa de que aquilo é meu. Então eu tenho também um olhar de manutenção, de atendimento, e aí eu vou querer olhar um pouco mais aquilo, eu quero entender. Então eu tenho esse hóspede diferenciado. E se a gente achar que esse multiproprietário ele é um mero hóspede, porque ele só vai usar uma vez por ano, 2 vezes por ano, enfim, a depender da quantidade de semanas que forma a fração de tempo dele, a gente vai ter muito mais problemas. Né? Então, acho que uma boa comunicação com especialmente depois na operação, até porque as associações elas aparecem depois mais na operação, a boa comunicação ela é importante. É fato também, como a gente estava conversando lá fora, que não adianta você explicar para quem não quer entender. Né? A gente tem muito isso. Você pode explicar o quanto for. Normalmente o pessoal da associação não quer entender. Mas a gente não pode desistir. Por quê? Porque com o tempo aquele cara que faz parte ali da associação, quando ele começa a perceber que ele é que está servindo ali para uma manobra qualquer, ele acaba saindo da associação. Quando ele começa a perceber que aquilo não é aquele bicho que alguém está falando para ele, que isso aqui é um bicho-papão, você está querendo ser enganado e tudo mais. Não, eu tenho um administrador, eu tenho um orçamento, eu tenho regras
que têm que ser cumpridas. O que esse administrador está fazendo, ele está cumprindo regras da convenção de condomínio. E aí eu vou bater num ponto que eu bato todas as vezes. Quem me conhece já deve ter ouvido, então desculpa porque vai ouvir de novo. Convenção de condomínio você faz para o seu empreendimento. Cada empreendimento tem, não adianta, se você quiser dar, como diz na minha terra, lá na Formosa Bilac, com o burro na água, você copia a convenção de condomínio de alguém. Aí depois você vai pagar o preço na operação. Especialmente são na realidades operação. diferentes, né? Quando você vai fazer um empreendimento, o incorporador ele faz um desenho para aquele empreendimento. Ele vai ter um administrador que vai junto já pensar naquela administração e tudo mais. Se eu pego do vizinho, a roupa que serve na Danitza não pode até servir em mim. Mas ela pode ficar um pouco larga aqui, comprida na manga e assim por diante. Ela não é minha. Ela não foi feita para mim. Então, se você acha que contratar um profissional para fazer uma convenção de condomínio desenhada para o seu projeto, para o seu conceito, para o que você espera para o seu empreendimento, é um dinheiro jogado fora, repense, porque não é. Porque a gente tem que lembrar, e também vou repetir algo que eu falo sempre, quando que você vai escolher o momento do distrato se a operação não estiver funcionando? Quem vende hoje há 80 meses, 70 meses de parcelamento e entrega o empreendimento com 40 meses, tem mais 30 pela frente. Se a operação não funcionar, seja porque a associação está botando fogo no parquinho, seja porque ela não está funcionando mesmo, porque as regras não estão bem colocadas e coisa que o valha, você vai ter distrato depois na operação, de gente que está pagando, que vai dizer, eu comprei algo que não é isso. Essa operação, porque na multipropriedade, a operação é algo absolutamente relevante. É diferente de um residencial que eu fui lá e eu entreguei um apartamento. Entreguei um apartamento com banheiro, sala, cozinha, piso, da forma como... Na multipropriedade, eu tenho que entregar um apartamento montado e decorado com uma operação funcionando. Se a operação, por qualquer razão, começa a claudicar, começa a tropeçar, você vai tomar rescisão durante a operação, porque esse cara ainda está pagando. Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar, a multipropriedade é produto que a gente pensa o ciclo inteiro. Quem pensa o ciclo até o habite está pensando errado. E principalmente, quando a gente fala em pensar o ciclo todo, a gente sabe também que depois que eu entrego o empreendimento, ele é passível de manutenção. Eu preciso de fazer alguma, sei lá, mudança na área de lazer, eu quero fazer uma mudança, trocar os equipamentos da academia, ou eu preciso de trocar a manutenção dentro do apartamento. E o multiproprietário, quando ele compra um apartamento 34, né? Ele quer ficar hospedado no apartamento 34. Então, como que nós, enquanto incorporadora, podemos e devemos reagir quando a gente precisa de fechar uma área externa, por exemplo, e a gente faz a comunicação e o multiproprietário não aceita esse tipo de manutenção? Como que a gente pode reagir nesses casos? Como a Márcia falou, né? Cada empreendimento exige uma regra. A gente estava conversando, a regra, a norma, né, interna é a convenção. A norma que rege, né, os direitos e obrigações é a convenção de condomínio. O regimento interno, mais a convenção, ela é a norma. E aí você tem que pensar exatamente nisso. Você tem que pensar na parte como incorporador antes do habite, e você tem que pensar na parte do administrador. Porque você ali na convenção, até como incorporador, você indica um administrador porque você quer que a multipropriedade funcione. Porque pensemos aí todos nós num edifício, num condomínio edilício normal, né? Vamos dizer assim.
ela tem a norma que rege ela, que é a Convenção de Condomínio, mas ela também tem um Código Civil, em que pese a multipropriedade também ter. Porém, ali elegem-se um síndico. Os próprios condôminos elegem-se um síndico ali. Na largada, às vezes, o incorporador deixa um ou elege um, mas na naturalidade exige-se uma assembleia e elege um síndico. Muitas vezes é profissional, muitas vezes não. Hoje a lei, inclusive, fala do síndico profissional, que é muito importante. No multipropriedade, elege-se uma administradora profissional também, competente no ramo de multipropriedade, hotelaria, porque ela precisa entender o regulamento de uso. Ela precisa entender o que a incorporadora prometeu que é o regulamento de uso. E ela também precisa entender como que funciona a convenção de condomínio, né? Então, como administradora, muitas vezes ela é uma profissional que não é multiproprietária, ou seja, ou ela tem uma bandeira, ou ela é uma empresa profissionalizada, ela tem que exercer isso e ela também quer mexer em alguns detalhes. Como a implantação de alguma taxa, né, específica para poder movimentar o empreendimento no aspecto de hotelaria, não somente na parte de empreendimento condomínio, porque ela tem a obrigação de cuidar da parte comum ali dos condôminos. Por isso exige a taxa ordinária e a extraordinária. Exige-se uma previsão orçamentária da taxa condominial. Mas também exige-se, para funcionamento da parte hoteleira e também do pool, uma taxa extra diferenciada, que tem que ter previsão na convenção de condomínio e também ela tem que faturar, porque ela não está ali também sem um interesse econômico. Ela, como administradora, ela também tem um interesse econômico, ela também precisa de receita para ela. A taxa de condomínio é receita direcionada às despesas ordinárias. Mas a taxa implantada pela administradora é para o interesse lucrativo dela, para o exercício da profissão dela, né, da atividade dela. Então, ela tem que ter essa liberdade de implantar algumas coisas no empreendimento, a gente fala assim, não no condomínio específico, mas no empreendimento, para a finalidade de que atenda o multiproprietário na parte externa e externa do empreendimento dele, da unidade fracionada dele, mas também na funcionalidade da hospitalidade, que aí vai atender um pool. Porque se o multiproprietário não estiver utilizando, naturalmente vai estar no pool. Sim. E estando no pool, ali tem algumas obrigações também. E aí, essa implantação e essa liberdade de transacionar ali, a administradora quer ter isso. E como que eu faço para que ela tenha isso e que eu capacite no dia da instalação do condomínio, da entrega do empreendimento como incorporador, para um profissional, estando previstas as normas, né, que eu quero que funcione naquele empreendimento na convenção. E aí eu consigo também pactuar com a administradora da forma com que o empreendimento precise funcionar. Porque a gente até brinca, né? Se a gente não der a manutenção, não arrumar o empreendimento, não reformar, ele vai reclamar porque está faltando manutenção. Agora, se a gente fizer, está reclamando porque não pode utilizar, está proibido de utilizar. Então, assim, uma linha, existe uma linha tênue aí, que é um pouco, tem que ser um tratamento um pouco melindroso, a gente tem que tomar bastante cuidado, nesse atendimento. Tem que estar claro na documentação, inclusive na convenção, de que o empreendimento ele vai ter momentos de reestruturação, de manutenção, de conservação, de reforma, e que pode ser que aquilo, naquele momento, não seja possível utilizar a unidade. Uhum. E que isso faz parte, porque hoje pode ser a sua unidade, a dela, a minha. Sim. Quer dizer, isso tem que estar claro, para que evite que a reclamação é difícil, né? A gente tem boca, a gente fala e reclama, mas que o administrador, em especial, ele mostre, olha, tem uma previsão, quando você comprou já tinha uma previsão de que eu vou ter de tempos em tempos que fazer determinadas manutenções
ou reformas, e que isso vai impossibilitar o uso. Então, às vezes, na tua semana, você não vai poder usar a semana inteira, você vai usar 3 dias, que é o que vai dar para usar. Óbvio que um bom administrador, em sendo possível, eu chego, e aí a gente tem as questões do apartamento. Explodiu um cano, não tenho o que fazer. Cheguei lá para usar meu apartamento, estourou o cano, eu vou fazer o quê? Não tenho o que fazer, né? O apartamento vai ficar interditado. Um bom administrador, ele vai buscar, ao custo do sistema da multipropriedade, né? Realocar esta pessoa ou no próprio empreendimento ou num empreendimento próximo. Mas isso tem que estar previsto. Sim. Porque quando isso está previsto, já é uma boa água nesta fervura. Quer dizer, está aqui, está previsto, né? Lembrar, argumento, né? Lembrar, eventualmente, ao longo da vida, especialmente depois que o empreendimento já começa a ganhar um bom tempo de operação, de que determinadas obras poderão interditar unidades e poderão interditar áreas comuns. É importante isso, né? E qual é o plano que o administrador tem para isso, né? Então, isso também, nessa questão da manutenção, da conservação, isso é importante, porque mitiga muito dos problemas, das reclamações e tudo mais. Exato. E um dos fatores que também acontece, que mais degrada, né, o apartamento, destrói, vamos colocar assim, destrói o apartamento, na minha opinião, é o pool paralelo. Que é o famoso... Eu não vou nem te dizer, desculpa, só para antes de você responder, Dani, ele não destrói o apartamento, ele destrói o empreendimento. Sim. Pool paralelo, vou usar até uma expressão meio forte, é um câncer. Ele mata o empreendimento. A recíproca é verdadeira. Então, assim, e isso o incorporador precisa estar atento, porque se ele não faz boa previsão de coibir pool paralelo em convenção, vai virar um samba de meu Deus. Sim. E aí, não, mas aí deixa, cada um faz o que bem quer. Cada um faz o que bem quer, gente. É assim, ó, eu estou entregando o empreendimento para ele se degradar, e degradar em pouco espaço de tempo. É bem isso. Você conhece alguns empreendimentos, né? A Márcia também participou comigo. Algumas convenções, né, que nós elaboramos, e tem essa previsão de coibir o pool paralelo. Inclusive, nem existiam algumas plataformas que hoje existem, e a gente tentou ali coibir e abranger o que a gente conseguia à época, né? Airbnb e outras formas aí de pool paralelo. E é uma coisa realmente que hoje, como você falou, e a Márcia também, que incomoda não somente os administradores, mas até mesmo os multiproprietários que depositaram suas frações no pool, né? Porque eles têm uma obrigação ali com o empreendimento, né? A Márcia, a gente estava conversando, ele tem obrigação, mas também tem direito. Exato. E no pool ali, ele vai ter uma receita, e ele quer, de fato, o seu empreendimento sendo valorizado, seu patrimônio sendo valorizado, né? Sendo utilizado da forma correta, e ele está obedecendo às normas. Aí vem, de outra forma, um multiproprietário que acaba concedendo ou cedendo a utilização da sua fração, da sua unidade, de forma paralela, né? Prejudicando não somente o empreendimento ali, mas também a própria administradora. E muitas vezes o condomínio. Porque ao chegar na recepção para utilizar a fração da forma com que ele contratou, por meio de algumas plataformas digitais e outras plataformas de acomodidade, ele não atendeu às normas da administradora. E a norma da administradora ali, ela tem na hospitalidade acolher o atendimento, ter um padrão, né, da administradora, não somente de ofertar o seu serviço, mas também de entregar aquilo que foi prometido pelo incorporador lá na época, e que está na convenção também de condomínio. E aí, quando esse hóspede, entre aspas, vem por outra plataforma,
além de ter prejudicado financeiramente o próprio multiproprietário, e ele não percebeu isso, ele está prejudicando o empreendimento dele, causando dano ao administrador, né? Porque aí ele vem, quer um serviço, exige um serviço do administrador, como se o administrador fosse obrigado a estar ali, recebê-lo, e entregar aquilo que ele nem pactuou com ele, e aí, em nome do outro, né? E aí causa prejuízo para a administradora, causa contencioso, né? Causa aí a ação de reparação de dano contra a administradora, exigindo dela aquilo que não pactuou com ela. Então, tem essas duas formas, tanto em prejuízo ao empreendimento, mas também à pessoa da administradora, né? E de quem participa do pool. Exato, De quem participa do pool. Porque deixa de ter receita, né? Perde receita, o pool vai perder receita. Normalmente, esse pessoal do pool paralelo é um pessoal descompromissado. E aí, exemplo, assim, de um caso que recentemente eu acompanhei, o administrador vendia lá uma diária de R$ 500 e o pool paralelo estava vendendo 2 diárias de final de semana por R$ 90, né? Usando e lotando o apartamento de gente, colocando às vezes até mais do que a capacidade do apartamento, ou pondo no limite a capacidade do apartamento. E aquilo vai causar um super uso para o equipamento como empreendimento como um todo, vai gerar desgaste para o empreendimento, que aí vai virar conta para todo mundo. Sim. Porque essa conta para todo mundo vem ou uma taxa extra, ou pelo o uso do fundo de reserva. Então, todo mundo compartilha o que beneficiou a mim, né? Tem uma questão importante que o hóspede captado pelo administrador é um hóspede, até pelo valor das diárias que o administrador cobra, ele é um hóspede que tende a ser mais qualificado do que um hóspede, óbvio, gente. Quem paga R$ 90 no final de semana contra R$ 1.000 no final de semana, você imagina completamente diferente, que vem, né? E aí, esse hóspede, muitas vezes, se não tiver previsto que o administrador, por exemplo, ele pode criar mecanismos ou de coibir, ou de fazer o cadastro desta pessoa, começa a entrar gente que pode entrar com menor de idade, né? E aí, a hora que dá zebra o assunto, quando a questão não dá certo, quando aquela hospedagem não dá certo por qualquer razão, 2 coisas vão acontecer. Esse hóspede frustrado, ele vai para a rede social detona. O empreendimento, o administrador, que a Danitza falou, um administrador com quem ele não contratou, mas ele não quer saber. Ele usa a marca, ainda mais os empreendimentos embandeirados. Ele vai para o mercado, ele vai pegar a marca e ele vai para uma rede social e vai criticar de uma forma muito negativa o empreendimento. O proprietário, ele vai dizer, não, mas esse problema é do administrador. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí ele vai no grupelho dele, ou da associação, e vai dizer que o administrador é incompetente. Então, assim, é algo que a gente tem que, na minha opinião, coibir com mão firme, né? Às vezes eu escuto sempre, mas e o meu direito de propriedade? Não, teu direito de propriedade é limitado. Bom, vamos começar pela multipropriedade. Ela limita o direito de uso da propriedade que esse cara comprou, a quantidade de semanas que ele comprou. Você quer mais limitação do que essa? Então, direito de propriedade há muitos anos. Há mais ano nesse país, ele já encontra limitações. Então, essa conversa de que estão limitando o meu direito de propriedade, não, a regra da convenção diz, você não pode fazer captação, sua exploração, se você não estiver utilizando, tem que ser feita através do administrador.
tem uma visão meio tacanha, na minha opinião, de que diz assim, isso é para o administrador ganhar. Não, gente. Isso é para manter a qualidade do empreendimento, acima de tudo. É para manter a qualidade do empreendimento. O administrador vai ganhar, óbvio, ele está trabalhando para isso. E até porque o que ele ganha já está na convenção. Né? Já está específico na convenção. E alguém que está lá, profissional, a lei de cuidando multipropriedade fala que tem que ser um administrador profissional, então é um profissional que está cuidando daquilo. Então, assim, eu acho que vocês podem perceber, eu tenho assim uma reserva muito grande, eu sou muito contra pool paralelo. Eu acho que deixar a gente começar a entregar o empreendimento à destruição. Então, juridicamente, qual que é a melhor forma da gente atuar para a gente inibir o pool paralelo, seja que na maioria dos contratos de multipropriedade, ou todos, se for o caso, existe essa questão da proibição do pool paralelo e até multa para esses casos. Qual que é a melhor forma que nós temos para agir que a gente consiga inibir o máximo possível esse pool paralelo e agir aí ativamente? No contrato, como você falou, ter a cláusula realmente já determinando a forma com que vai funcionar a questão do pool. Geralmente acompanha o contrato de compra e venda, porque assim, o contrato de compra e venda da fração, ela está tratando ali da fração. A forma também de utilizar vem acompanhada. Ou seja, as suas semanas, como que você vai fazer a reserva, se ela é flutuante, se não é. Então, ali já está a previsão. E também está especificado ali na cláusula que você pode depositar as suas semanas num pool, né, a ser instituído pela administradora. Lá na convenção de condomínio, que é a regra do condomínio, porque assim, vamos pensar, em determinado tempo, a incorporadora sai da vida do adquirente, ela sai. Quando que ela sai? Quando ele quita. E se a incorporadora saiu da vida do adquirente, está quitado, ele não tem mais nenhuma relação. E agora, como é que vai ficar esse multiproprietário? Haver navios? Não. Aí ele comprou um empreendimento e ele tem que ter ciência de como esse empreendimento vai funcionar. Então, a regra com o incorporador é o contrato de compra e venda e ele saber o que ele está comprando. Como vai funcionar o que ele está comprando, previamente está ali, porém, normatizado está na convenção. Sim. Então, saiu a relação do incorporador com o adquirente, permaneceu a relação do proprietário com o seu empreendimento. Ali tem que estar a previsão coibindo ou proibindo, caso ele deposite no pool ou disponibilize a sua fração para o administrador, ali tem as normas também que ele vai utilizar. Um outro complemento que vem é realmente, no momento que ele vai aderir esse pool, também ter ali a forma do administrador estar coibindo esse pool paralelo. Agora, direito de peticionar no Brasil, todos nós temos, né? Direito de petição. Eu vou ter o direito de pleitear o que eu entendo que é o meu direito. Agora, se eu vou ter êxito ou não, já é uma outra questão. E a jurisprudência, ela vem muito nesse sentido, de que a convenção é que determina a norma do empreendimento, né? E se não for a relação incorporador com o adquirente, não tem o que se falar. Outra forma também assim, de reforçar essa questão é nas assembleias. Às vezes, deliberar sobre algum assunto e esse assunto já está na ata, deliberado, pacificado entre os multiproprietários. Isso também cria força para uma prova no judiciário aí. Tem uma questão que também, assim, um pouco na linha do que você perguntou, como coíbe. Tem alguns mecanismos, né? Então, você buscar que quando vem pessoas que não sejam os proprietários, fazer uma ficha. Normalmente, os empreendimentos são aprovados como a parte hotel, então, de rigor, se teria ali a questão da FNRH. Então, fazer esse usuário preencher a ficha, até porque você precisa saber também quem está lá, quem são as pessoas que estão lá, tem capacidade ocupacional dos apartamentos. Até menor, né? Tem menor de idade, enfim. Tem os pets, né, gente, hoje em dia, se o empreendimento é pet friendly, não é pet friendly, né? E assim por diante. Então,
fazer, preencher, e ali na ficha de preenchimento você pode colocar determinadas pedidos de informações, como é que essa pessoa, como acontece na FNRH, mas como é que essa pessoa veio, qual é o canal que trouxe ela. E aí, por exemplo, se a pessoa falar, eu vim pela Booking, estou usando um exemplo qualquer, eu vim porque eu fiz um contrato de locação com o proprietário. Isso é um fator probante de que, se não essa exploração ela não é gratuita, ela foi feita através de um intermediário que não administrador, isso pode colaborar para que você tenha uma demonstração de que está sendo feito um pool paralelo. E aí você vai usar as regras da convenção de condomínio, multa, tem multa que pode chegar em determinadas convenções até 10 vezes a taxa de condomínio. Falar, existe um valor pré-determinado? Não, cada convenção determina, tá? E sem prejuízo de você poder entrar com medidas judiciais para fazer respeitar a convenção de condomínio. Legal. Né? Então, você pode ter uma medida administrativa e aí você pode ter uma medida judicial, buscar no judiciário o amparo para que seja cumprida a convenção de condomínio. Então, são mecanismos, dá um trabalho. As associações normalmente, pelo menos muitas das que eu conheço, normalmente é gente de pool paralelo. Normalmente ela é composta por gente que quer fazer pool paralelo. E por isso que militam, né? Quando não é o profissional autônomo. Junto os dois, a fome com a vontade de comer. O profissional autônomo com quem que se junta com quem quer fazer pool paralelo. Então, assim, e é muito assim, unfair. Por quê? Quando você tem o pool oficial ali instituído, esse pool você tem marca envolvida, você tem marketing envolvido, e esse pessoal anda na aba do chapéu. Sim. Porque ele usa uma marca que ele não tem direito de usar, e ele vai para as plataformas dizendo, hospede-se no hotel XPTO, que ele está pagando pega o quê? Publicidade, né, do administrador. Exato. Muitas vezes eu já vi casos que o apartamento, ele usa a foto a foto que está sendo divulgada pelo administrador para mostrar o apartamento, e não é o apartamento dele, né? É um outro apartamento. Às vezes, empreendimentos que têm apartamentos maiores, menores, ele usa de um apartamento diferente. E a pessoa vê... Pirataria mesmo. Claro, pirataria mesmo. Pirataria, e se frustra, porque não é aquilo, né? Então, assim, tem uma série de questões aí que elas são importantes, porque hoje deve mudar agora com a reforma tributária, mas esse pessoal normalmente não faz o reconhecimento do tributo. Então, eu ganho mais. Claro, você não pagou o tributo. O operador paga tributo. Vai lá, pagou o tributo. E olha que dependendo, nem vai ganhar mais pela diária que você falou no exemplo que você tem do seu cliente. Mas ainda que ele vá lá e tenha vendido com uma diária um pouco mais baixa, o operador pagou uma série de coisas. O pool tem marca, tributação. Esse cara está andando na aba do chapéu, de dois, né? O da Receita Federal e do administrador. Então, assim, esse é o tipo de coisa que eu não conheço nenhum empreendimento que deixou solto pool paralelo, que o empreendimento não se deteriorou. Não. Eu não conheço. Hoje lá no Hotbit a gente criou-se alguns empecilhos que, em referente quando não for o proprietário estiver utilizando a sua unidade. Então, o que a gente faz? É convidado e o proprietário não está presente, então a gente cobra taxa para entrada no parque, a gente cobra, ele perde o direito de desconto na venda de uma alimentação. Então, tem uma série de benefícios que o proprietário estando hospedado tem, que o convidado não tem, para justamente a gente tentar inibir um pouco, né? Brasileiro é criativo. Sim. Para fraude também. Exato.
Eu comentei com vocês lá fora e compartilho com quem está ouvindo. Eu já tive situação de cliente que o proprietário vai até o empreendimento, se, aspas, hospeda junto com quem ele está trazendo, com este locatário dele, vamos chamar esse cara assim, esse usuário. Ele aparentemente se hospeda porque empreendimentos que dão benefícios para quando o proprietário está hospedado, 30% de desconto da alimentação, X% no parque e assim por diante. Então ele ganha, normalmente o pessoal para fazer a gestão bota uma pulseira. Então todo mundo sai com a pulseirinha. O proprietário sobe até o apartamento e depois ele desaparece. Ele desaparece. Então, assim, aí vem mais um prejuízo, né? Porque aí a operação está tomando mais um terceiro prejuízo aí, né? Que é ter dado um desconto para quem não tem direito a desconto. Exato. Então esse cara que ganha... é um direito do proprietário, né? Então, esse cara, quando ele exato. está vendendo essa diária, ele vende uma diária um pouco mais barata. Normalmente, muitas vezes, ele não faz o reconhecimento tributário. E aí, o cara fala, nossa, gente, eu ainda fiquei num empreendimento que eu tinha 30% de desconto na alimentação e no parque. Olha que incrível! E aí dá canta vantagem, né? Deixa eu Dá fazer uma conta pergunta vantagem. aqui que o nosso tempo está acabando, do Rafael. A sustentabilidade do pós-vendas positivo não depende diretamente da transparência na hora de efetivar a venda. Em relação ao plus de serviços ou informações que ficaram vagos quando do oferecimento do produto, a IA vai conseguir atender essa demanda? Em relação a produtos e serviços, informações que é oferecido na hora da venda. Você acha que todas as informações para essas associações, a IA, você acha que consegue nos ajudar, nos auxiliar a essa demanda? Eu acredito que ajudar sempre, né? Agora, solucionar, não sei. Mas qual a forma que ficaria, vamos dizer assim, uma resposta dada? Na prática. Então, quando eu já tenho um empreendimento, e essa pergunta foi relacionada ao empreendimento que está pronto, se na prática realmente está fluindo, a pontuação desse empreendimento, o atendimento desse empreendimento, o serviço ofertado por ele, qualquer pergunta que se faça na IA sobre aquele empreendimento, com certeza já foi divulgado na mídia e vai nos ajudar. Com certeza. Agora, se for um empreendimento que está em construção, e aí dentro de um padrão que aquela também incorporadora já oferta, eu acredito também que a resposta vai ser positiva. Mas ficar claro os serviços do administrador para aquela pessoa que está adquirindo e não sabe, vamos dizer assim, acho que alimentarmos realmente as plataformas com as informações positivas, corretas, né? Como funciona o pool. Porque a gente treina a IA, né? Exatamente, a gente treina a IA. A pessoa saber como funciona um pool, como funciona uma administração, né? Acho que é isso, colabora muito. Hospitalidade é serviço. É serviço, A IA é vai serviço. ajudar, mas vai ter que ter alguém bem treinado para poder esclarecer. Quantas Correto. vezes a gente liga para algum lugar que tem atendimento pela eletrônico? E aí você vai até um determinado, depois você tem vontade de tacar o celular na parede. Exatamente. Acontece, Saiu. inclusive, muito Exatamente. comigo. E aí, esse é o tipo de coisa que você tem que ter equipe, gente que fala, né? É. O Gente que atendimento pode... humano, né? Exatamente. Exatamente. Hospitalidade é serviço. E serviço, quem presta esse tipo de serviço É humano. é humano. É humano. Para entender, inclusive, aquela dor. A IA não vai entender Não a dor. vai entender a dor. Ela pode Ela vai dar um ajudar. auxílio, ela tem um Isso. auxílio, mas Mas solucionar, não. ajudar mesmo. Não. Gente, eu quero agradecer vocês, Marcinha, doutora Danitza. Muito obrigado pela companhia, por compartilhar esse momento aqui comigo. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu que agradeço mais uma vez, viu, pela oportunidade. Agradeço Obrigado. a oportunidade. E a Dite. Obrigada, Obrigado, gente. pessoal.